Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Em tempos turbulentos aqui no nosso país, será que há motivos para que você, a gente se esconda debaixo das camas, com medo de uma ruptura institucional, um golpe, uma volta de um sistema de ditadura? Será que a gente tem que ficar de fato preocupado com as falas dos comandantes militares, com o comportamento do presidente da República, com aquilo que os seus apoiadores dizem nas suas redes? Pois bem, vamos jogar luz aqui sobre alguns episódios para que você deixe seu coração um pouco mais acalmado, porque existe uma grande diferença em movimentos autoritários que aconteceram algumas décadas atrás, as condições que proporcionaram isso e as condições e a nossa realidade de hoje. Até porque, para comandar qualquer tipo de movimento, é necessário que haja alguém com alguma inteligência, e não uma figura que está sendo classificada por todos os cantos como um presidente cagão. Desculpem utilizar a expressão aqui, gente, mas foi o presidente que jogou o vocábulo no ventilador, e agora ele vai ter que conviver com essa expressão para o resto da sua vida. Porque encaixou com muita perfeição, e isso aí cai na boca do povo, já era. A figura do cagão é a figura do covarde, da pessoa que não enfrenta desafios, que foge da verdade, que não assume responsabilidades, que abandona o barco, enfim. E isso tudo está muito cristalizado na imagem do presidente, conforme as pesquisas de opinião têm mostrado para a gente nos últimos dias. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever aqui conosco, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los se você achar bacana, a dar o joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mandar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Então vamos entender aqui o que está acontecendo. Gente, hoje lá no Rio Grande do Sul, o presidente da República fez mais um evento, onde reuniu muitos motociclistas, né? E do ponto de vista cenográfico, do ponto de vista de fazer propaganda com esses eventos, é bem funcional. Se cria ali um evento numa metrópole e se espalha o convite para todas as regiões periféricas, e aí você tem muita gente indo para o mesmo local, fazem algumas imagens aéreas e o presidente acha que o Brasil todo está com ele, coisa que não é verdade. E isso acaba até insuflando, né, dentro das suas hordas, dentro dos seus vínculos, dentro dos seus locais onde ele trafega, a imagem que ele está muito mais empoderado do que está. E de fato ele está com avaliação muito ruim. E nesse evento ele foi interpelado por alguns jornalistas, e aí a expressão do cagão aparece de novo, porque ele foge pela tangente, ele não enfrenta problemas e usa como estratégia para escapar de problemas o ataque pessoal, o palavrão, o destempero, a aberração no entendimento de algumas questões. Disse o Bolsonaro, perguntado lá por um jornalista, o seguinte: quero perguntar ao ministro Barroso, do STF, ministro esse que defende a redução da maioridade para estupro de vulneráveis. Puxa vida. O Barroso, ele está insinuando que o Barroso defende alguma coisa próxima de estupro de vulneráveis. Então, esse é o Bolsonaro, que ataca o ministro sem levar em consideração que esse mesmo ministro e os outros poderão julgá-lo no futuro. Será que esses ministros vão ter a boa vontade de lidar com um presidente que é o responsável por mais de 530 mil mortos até o momento e agressões permanentes que ele faz às instituições? Pois bem, o presidente parece que a inteligência de fato foi carcomida ao longo de toda a sua vida. Disse ele ainda, ou seja, é a pedofilia que ele defende. Gente, chamar o Barroso de defensor de pedofilia cabe na cabeça. Será que algum apoiador dele acredita nisso? Bom, ministro que defende o aborto, ministro que defende a liberação das drogas. Com essas bandeiras todas, ele não tinha que estar no Supremo, tinha que estar no parlamento para defender as suas ideias. Gente, esse tipo de comportamento agressivo do Bolsonaro é muito irresponsável, é uma coisa assim abjeta, como a gente nunca viu no Brasil. E tudo que ele vai dizendo está provocando reações de gente que até não falava nada, como é o caso aqui do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que diz, reações enérgicas, né? Presidente do TSE e do Senado rebatem ataques de Bolsonaro à urna eletrônica. O Bolsonaro ainda ele tem sido poupado por alguns veículos de comunicação na responsabilização direta de tudo que está acontecendo. Não é de ver notícia como essa aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui não fala o nome do Bolsonaro, né?
Eles dizem o seguinte: governo contribuiu ativamente para propagar o vírus. Governo quem, cara pálido? O governo tem um governante, o governo tem um cara que tem nome e tem CPF. O governo é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro contribuiu ativamente para propagar o vírus. A CPI, gente, só está mostrando para a gente aquilo que a gente já sabe. O Ministério Público Federal, ao lado das apurações da CPI, está atrás do Pazuello. O Pazuello, ele tem um pedido de abertura de inquérito contra ele, assinado por 8 procuradores da República. O Pazuello vai ficar o resto da vida dele encalacrado com a justiça e, se não se defender de uma forma muito eficiente, ele vai acabar preso, como a gente tem falado aqui o tempo todo com vocês. O Pazuello, ele pode até escapar de processo, mas ele não vai escapar da acusação de ter contribuído com mais de 530 mil mortos no nosso país. Isso está muito evidente aqui no nosso país. E aí, gente, aquela velha questão, né? A gente tem que ficar preocupado com algum tipo de quebra institucional no meio dessas agressões todas? Bom, as pessoas estão vendo, os formadores de opinião, que essa gente é uma gente que não lê nem a Constituição Federal. E quando eles não compreendem o seu papel e entram na seara que não lhes pertence, por exemplo, comandantes militares entrarem nessa área política, eles acabam pagando mico, acabam fazendo besteiras e acabam sendo ridicularizados, como, por exemplo, foi o caso do Felipe Neto, que fez um Twitter absolutamente ridicularizador de um comandante militar, mandando ele para PQP, para que ele fique no lugar dele, porque nós é que pagamos o salário dele. Foi uma coisa bem direta, enfim. E esses militares comandantes não tinham que estar em redes sociais, eles têm que estar cumprindo o seu papel constitucional de uma forma concisa, de uma forma coerente, de uma forma respeitosa, e não virarem cabos eleitorais de uma pessoa que está sendo classificada como um cagão. São pessoas comandadas por um presidente cagão e estão ficando cada vez também mais manchadas, né, com esse tipo de proximidade do presidente com ele. Mas, gente, infelizmente, aqui no Brasil, nós estamos vendo uma situação que está muito velada, que é aquilo que a gente pode chamar de conflito de interesses sociais, vamos dizer assim. Eu prefiro dizer interesses sociais do que dizer interesse de classes, porque muitas pessoas vão, é o cara com discurso comunista, assim, mas o que acontece é o seguinte, gente. No Brasil hoje, nós temos um governo que está defendendo interesses de um grupo social muito específico, que é o grupo social super minoritário, mas que controla o dinheiro, controla a mídia, controla os bancos, controla o poder político e controla a opinião pública de uma maneira geral. Esses grupos estão lucrando com a figura do Bolsonaro e, portanto, eles dão uma sobrevida ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, diante dos crimes já cometidos, já era para ele estar fora da nossa presidência, a presidência da República, já respondendo processo ou preso. No entanto, ele está sendo mantido ali porque ele está sendo funcional. Vocês se lembram da reunião do dia 22 de abril do ano passado, onde o ex-ministro Ricardo Salles falou, vamos aproveitar que o pessoal está prestando atenção na pandemia e vamos passar a boiada. Olha, a boiada não passou só na área ambiental, não. Passou a boiada na área ambiental, mas passou a manada na área econômica. A área econômica continua, gente, bagunçando com as nossas perspectivas. Quando você vê, por exemplo, o que o Congresso Nacional está aprovando, olha, todo dia tem uma matéria nesse nível aqui. Uma matéria que diz que imposto menor para empresas. O Guedes está se reunindo com essa gente um dia atrás do outro. E aí a gente cai naquela questão. O que separa o Brasil hoje de uma ruptura? As redes bolsonaristas, elas ficam super inflamadas. Hoje o general Braga Neto foi entregar Espadim para formandos da Marinha aqui no Rio de Janeiro e disse que as Forças Armadas estão vigilantes e tarará, defendem a democracia, defendem a liberdade. Onde é que está escrito que Forças Armadas defendem a liberdade do povo brasileiro? Liberdade contra quem? Tem alguém querendo invadir o Brasil e aí, portanto, escravizar o povo brasileiro? Então, esses caras falam muitas besteiras e por isso que eles são colocados de uma forma ridicularizada por formadores de opinião como Felipe Neto, quando eles transgridem a esse tipo de situação. Só que as redes bolsonaristas estão inflamadoras. Olha, o presidente deu ultimato, o general deu recado,
o general está dando recado. Gente, recado do quê que ele está dando? Estão dando recado para fazer o quê? Gente, em 64, a sociedade, ou grande parcela da sociedade, dormiu e apoiou, e outra parte apoiou o golpe civil-militar que aconteceu. Naquele momento, nós tivemos as agências de inteligência norte-americana, tivemos dinheiro comprando políticos, dinheiro fazendo a opinião pública ser contra o João Goulart. A gente teve a igreja apoiando o golpe, os grandes jornais apoiando o golpe, várias instituições apoiando o golpe, deputados apoiando o golpe, senadores apoiando o golpe. Pois bem, o que nós temos hoje no Brasil? Depois desse tempo todo, que a sociedade percebeu que foi uma grande furada. A gente passou a ter uma ditadura, supressão de direitos, militares praticando todo tipo de crime, de sevícia, de tortura, de desaparecimento, de mortes. A gente teve corrupção, sim, aqui no nosso país. A gente teve o cerceamento da liberdade, tivemos a degradação de cérebros aqui no nosso país. Cientistas saíram do nosso país, intelectuais, ninguém podia publicar absolutamente nada. O Brasil sofreu uma lobotomia, uma cirurgia no cérebro. Passamos um tempo atrofiados aqui no nosso país. Hoje, a sociedade é absolutamente diferente daquela sociedade desinformada. Hoje, os jornalões são contra golpe. Até porque um golpe comandado por um presidente cagão, como eu falei, não passa por lugar nenhum. Hoje, a maior parte dos deputados e senadores são contra golpe. Os prefeitos são contra golpe. Os vereadores, todos aqueles que ascenderam ao poder pela via do voto, são contra uma quebra institucional. Os magistrados são contra golpe. A Ordem dos Advogados do Brasil é contra golpe. A CNBB é contra golpe. Então, quem é que está a favor de golpe, a não ser os lunáticos, os débeis mentais? Gente, havia interesses geoestratégicos no Brasil nos anos 60 que atuaram de uma forma muito intensa para que houvesse uma quebra institucional, para se tirar um presidente que queria transformar o nosso país numa nação soberana, numa nação que não fosse dependente das organizações internacionais e de governos estrangeiros. Alguém que estava querendo implementar uma justiça social sem fazer nenhum tipo de revolução. Até porque João Goulart não era um comunista. João Goulart era um homem rico, era um latifundiário. É um homem que tinha uma visão mais humanista da sociedade. Portanto, ele foi colocado ali no hall de um comunista, enfim. E houve aquele golpe naquele momento. Mas hoje não há nenhuma condição disso acontecer, não há interesses internacionais numa ruptura, até porque o poder já está na mão dessas pessoas, desses grupos econômicos, há muitas décadas. Então, o Bolsonaro está desempenhando um papel ali de distrair a sociedade para que a gente não perceba essa situação e que a gente fique aqui se digladiando uns com os outros, enquanto pessoas de uma mesma classe social, de um mesmo grupamento, enquanto do outro lado nós estamos sendo assaltados. Naquela reunião, como eu disse a vocês, a boiada passou na área econômica, mas a manada está passando no plano econômico, com apoio, inclusive, desses militares que ficam se jaquitando de serem patriotas que não são coisas nenhuma, estão ali agarrados num contra-cheque gordo e não deveriam estar se metendo em área política. Isso não é coisa para militar. Quer entrar para a política? Entra num partido político, vai para o parlamento, vai emitir opinião política. No quartel, vai bater continência e vai respeitar a Constituição. E não venham encher a paciência da sociedade, como se vocês tivessem uma possibilidade jurídica, tivessem um poder supremo sobre a sociedade de uma maneira geral. E do ponto de vista prático, como é que seria uma tal ruptura nos dias de hoje? Vocês iriam fazer o quê com 145 mil jornalistas? Bom, eu tenho que prender todo mundo, né? Só ia deixar solto ali o pessoal da Jovem Pan, da TV do Bispo e da TV Pública. O que vocês iriam fazer com 1.200.000 advogados aqui no nosso país que iam lutar pelas liberdades? Iam prender todo mundo? Como é que ia ser isso? Ia fechar o fórum? O que vocês iam fazer com 5.700 prefeitos e 57 mil vereadores do nosso país? Esse pessoal todo ia ficar de braço cruzado? 2 milhões e 400 mil professores, que vocês gostam de chamar de comunistas, iam fazer o que com os professores? Ia prender 2 milhões e 400 mil professores? E 8 milhões e 600 mil estudantes, que vocês vivem dizendo também que são pessoas que têm a cabeça doutrinada pelo Paulo Freire, que é uma grande mentira também, que mostra uma ignorância gigantesca, né? E as outras instituições todas, o Poder Judiciário,
que vocês iam fazer com todos os problemas sociais? Com as mais de 5 milhões e 100 mil unidades familiares em favelas? Vocês iam dar solução para esse tipo de coisa? Iríamos ter mais justiça social, mais distribuição de renda? Vocês iam fechar as igrejas católicas por conta da CNBB ser a favor da democracia e ser crítica ao que o Bolsonaro está fazendo aqui no nosso país? Portanto, gente, eu estou apenas jogando algumas questões de fundo para a gente ficar mais tranquilo, para a gente não ficar retroalimentando o sonho desses imbecis, desses cretinos, desses idiotas, desculpem estar falando isso, comandados por um presidente cagão. Não dá para a gente ter receio com esse tipo de coisa e mais, é para a gente ter muita veemência para enfrentar essas insanidades, essas criaturas e dar a elas o que elas merecem. A lei e um julgamento que possa fazer com que elas respondam com a sua liberdade, sim, por estarem conspirando contra a nossa liberdade. Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado algumas questões para reflexão. Dúvidas? Vamos pesquisar a história, vamos ver se as condições de antes, se elas estão presentes nos dias de hoje para a gente se esconder debaixo das camas, né? Não vai se esconder, não. Fique ligado aí, vamos enfrentar essa situação toda, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!